Fala, meus arretados, tudo bem com vocês? SPFC Arretado gravando um vídeo após essa partida. Acabei de chegar em casa, o São Paulo ganhou há pouco, por 1-0 da Portuguesa, pelo Paulistão. Já adianto no vídeo que não gostei da partida do São Paulo, não empolgou, mas a gente vai falar bem isso nesse vídeo aqui. Então agradeço a sua presença, como de costume é sempre importante você estar aqui, né? Sua presença ajuda a fortalecer o canal. Então, dentro disso, já vamos direto para fazer uma análise do São Paulo, como é que o São Paulo desempenhou nessa partida. Então, como eu falei, né, vai ser um vídeo até mais rápido, porque assim é fácil de falar. O São Paulo não jogou bem, na minha visão. O São Paulo não empolga, na verdade, não só nesse jogo, mas nesses 3 jogos aí sob o comando do Carpini, o São Paulo não empolga, não envolve o adversário. Enfim, fica invicto, né? 2 vitórias e um empate. Só que assim, os adversários que o São Paulo enfrentou muito fraco, então não dá para ter um parâmetro. E se você, torcedor de São Paulo, eu acredito que pouquíssimos torcedores estejam satisfeitos, mas se você estiver satisfeito, eu acho que você deve rever, porque o São Paulo não vem empolgando, não vem fazendo muita coisa, e estou vendo muita pouca coisa também do Carpini. Mas para entender um pouco melhor também, vamos mostrar a escalação de como o São Paulo entrou nessa partida. Então, muito, né, do que se deu no jogo vai em função da escalação que o Carpini entrou. Eu vou deixar aqui a escalação, você vai ver que a partir dessa escalação dá para se tirar algumas conclusões. A primeira é que, assim, aquela questão que ele falou, que vem falando aí de carga, né, que está rodando o elenco carga, eu sinceramente não consigo entender. Porque o Igor Vinícius, que saiu machucado, é uma preocupação, um jogador que passou um ano, né, teve pubalgia, eu tive pubalgia, ainda tenho estou me recuperando, obviamente, não fiz cirurgia, mas o cara fez 2 cirurgias, fez a primeira cirurgia, não funcionou, fez a segunda, está um ano parado e joga quase todas as partidas. O Galopo também, né, teve aquela cirurgia, uma lesão muito séria, volta, jogou outro jogo, jogou esse jogo quase todo também. Então, assim, essa questão da carga, eu não estou entendendo como é que ele está poupando isso. Porque um jogo como esse, e aí vem aquela questão, não sei porque ele não entrou com o Egg. Para mim, o Egg entrou no primeiro jogo e foi até bem, né? Eu acho que ele deveria ter mais oportunidades. Enfim, e aí como você vai ver na escalação, ele entra com o Galo e entra com o Nicão, meio que abertos ali. Então, assim, a primeira coisa que, na verdade, a segunda, né? Além dessa questão da carga, outra coisa que você deve observar é que aquele jogador de velocidade, que tanto se esperava, que veio no planejamento do Dorival, o Carpini não faz a mínima questão de ter esse jogador no elenco, ou jogando ali, porque você tinha uma ótima possibilidade de você entrar, obviamente que ele já tinha entrado com o Ferreirinha, não funcionou, entrou nesse jogo também, mas você tinha o Egg, talvez você tivesse um garoto da base, mas ele opta ali por um, vamos dizer, um sistema de ataque, que é entre o Luciano, o Galopo, o Caleri e o Nicão. Beleza? Então essa é a escalação. O meio também ele muda ali, né? Entra com o Bobadilha e o Luiz Gustavo. Acho que ali dando poupando os jogadores ali, os jogadores do meio ali, tanto o Pablo Maia como o Aço, e talvez aí sim tenha uma coerência nessa questão da carga. Mas aí, vendo essa escalação, a gente já vai direto para a análise da partida. Então, como baseado nessa escalação é que você entende, né? Não tinha jogador de velocidade. O São Paulo começa o jogo e praticamente ali no primeiro tempo, eu estava olhando, deu um chute a gol, porque o São Paulo não tem condição de infiltrar, o São Paulo não tem criatividade e o São Paulo não tem velocidade. Eu acho que assim, não dá para tirar muita conclusão por seu início de temporada, isso eu entendo, mas o que se viu nesses 3 jogos é que o São Paulo não tem identidade. O São Paulo não é aquele time que gira e gira, como o caso do Dorival, e vai numa jogada dessa tabela e infiltra, e com jogadores dentro da área, principalmente os volantes. O São Paulo não faz isso. Né? E também, como o Carpini até falou no último entrevista dele, que ele tem, né, a ideia de atrair às vezes o adversário e sair em velocidade, só que não tinha como sair em velocidade com o Galo, né, com o Luciano, com o Nicão. E aí o São Paulo não faz nada no primeiro tempo. A única jogada trabalhada do São Paulo é que o Luiz Gustavo aparece ali no lado, de esquerdo do ataque, ali com o Eto, fazendo uma dobradinha, isso é interessante, né? O Galo saindo ali. No cruzamento gera um escanteio, eu vou deixar aqui até os melhores momentos. Aí nesse escanteio, uma jogada aparentemente ensaiada, o Luiz Gustavo bota a bola para dentro, depois de uma resvalada de cabeça. E aí depois o São Paulo não tinha nada. O São Paulo até volta, como faz, retrair, né? Chamando o adversário. Só que na hora de sair com velocidade, a bola pegava no pé do Luciano e não tinha com o que ligar.
A bola também, o Nicão corria, mas não tem velocidade. Então o São Paulo não faz praticamente nada no primeiro tempo. E o reflexo disso é um chuta-gol, que é o gol. No segundo tempo, e aí eu acho que assim, já poderia mudar. Essa é uma coisa também que eu tô vendo assim, que talvez o Carpini tem que, vamos dizer assim, mudar, né? Tem que ter uma percepção melhor. Volta o segundo tempo, volta pior, a Portuguesa volta melhor, né? Começa a ter umas faltas e tal, o São Paulo não faz nada. E só depois dos 20 minutos, que o pessoal até já estava comentando ali no estádio, eu, obviamente, era um desses, o Carpini muda. Só que quando ele muda, se você pensa que ele vai fazer alguma coisa, né? Como eu disse, botar um cara de velocidade, um cara insinuante, tá, pessoal? Um cara que faça com que, né, a torcida infle a torcida, inflama a torcida, né? Que a torcida cante mais, né? Que fique empolgado, não faz isso. Ele troca o Alisson, bota o Pablo Maia e bota o Elton Rato, que a gente já conhece, né? Então, não são jogadores que vão mudar, por mais que tenha entrosamento e por mais que o gol, o segundo gol que é anulado já quase no final, é uma jogada desses caras. Mas assim, acho que o grande ponto que a gente coloca aqui, além das coisas que eu já falei, mas que eu venho falando, é que o Carpini não está sendo um cara ousado. Né? Então não é o Juventude. O Carpini tem que entender que ele não está treinando o Juventude, ele não está treinando o Água Santa, ele está treinando o São Paulo. E se você é um técnico que você quer ter destaque, você tem que fazer as coisas acontecer. Ele, ao meu ver, ele não está conseguindo fazer isso. Então, e aí a partida, né, acaba com 1-0 e com todos esses pontos que eu já coloquei. E a partir disso a gente vai fazer aquele final de quadro aqui, que é o que é bom e o que é ruim que eu vi nessa partida. O bom, assim, tem muita pouca coisa, mas para não deixar de falar, eu acho que assim, o retorno do Arboleda, muito seguro, né? Alguns botes ali no meio, né? Então não dá para. Isso é uma coisa boa, né? Porque assim, vamos ser sérios também, o São Paulo tá pensando na Supercopa, então poupando o cara. É o caso do Lucas, né? Que não jogou. Eu até tava comentando com o pessoal lá, né? No campo, e muito falando que o Lucas faz muito falta. A grande verdade, pessoal, é que o São Paulo sem o Lucas é um time medíocre. E não medíocre, né, quando eu digo medíocre, entenda que é um time mediano. Então, sem o Lucas faz muita diferença. E aí a parte boa é o Arboleda. E eu acho também que uma coisa que eu falei, que é assim, a briga, né? O São Paulo, você vê nítido em campo, né? Eu assisti esses 2 jogos em casa, né? Essa pressão, esse bloco do São Paulo que está avançando ali na primeira bola, quando o time tenta jogar, ele está mais intenso que o do rival. Isso aí não dá para negar. Só que assim, teve uma jogada lá que o Rato tinha entrado, ele estava marcando o cara na esquerda, o cara recuou para o goleiro, ele saiu correndo, o cara tocou para a direita, ele saiu correndo. Não adianta também você fazer essa marcação e correr feito um louco. Você tem que saber como marcar e como correr. Mas não dá para negar que isso é um ponto positivo. Agora, de ruim, para mim, falta de criação. São Paulo não teve criação nenhuma. São Paulo não teve velocidade, né? Seja velocidade de jogadores ou velocidade na transição de passe, né? O que foi ruim. E o São Paulo não criou, né, coisas diferentes. Não se viu nada diferente. É uma jogada individual, jogadores muito pragmáticos. Não sei se isso é uma determinação do Carpini, mas geralmente o time é o reflexo do seu comandante. E o São Paulo, na noite de hoje, lembrou muito, sendo bem sincero, lembrou muito os piores momentos do Rogério Ceni. Time lento, né, sem muito apático, né, e sem criar nada, basicamente. E aí, deve se lembrar também, pessoal, que era a Portuguesa. Se você pegar aí os resultados da Portuguesa, a Portuguesa levou nos 2 primeiros jogos 2 gols de times. Até do Inter de Limeira a Portuguesa levou gol. E o São Paulo com uma dificuldade imensa de fazer gol na Portuguesa. Por mais que na maioria do jogo os 11 jogadores da Portuguesa estavam atrás da linha do meio de campo. Beleza? Então assim, finalizando isso, não gostei de São Paulo, não venho gostando do São Paulo, sendo bem sincero. Eu não sei a opinião de vocês, mas espero que vocês comentem, deem sua opinião. E se você gostou do vídeo, que a gente já está finalizando assim, compartilhe, né, e dê o seu joinha, que é muito importante para o canal, beleza? Então vamos esperar para os próximos jogos. É óbvio que ainda é muito no início, mas não posso deixar de deixar essa opinião aqui, tudo bem? Uma ótima noite para vocês, arretado, e um ótimo final de semana para todos.